Japão do período Edo. Foi criado um cenário de transformações. Embora marcasse o início de uma relativa estabilidade sob o shogunato Tokugawa, essa era ainda carregava as marcas do século de conflitos entre os clãs, onde guerra era tanto uma ferramenta política quanto um modo de vida. Foi nesse contexto que surgiu Miyamoto Musashi, um dos mais celebres espadachins da história, cuja abordagem à guerra e à estratégia transcendeu o combate físico e se tornou uma filosofia aplicável em diversas áreas do conhecimento. Musashi foi um Ronin, um samurai sem mestre, que percorreu o Japão aprimorando sua técnica e enfrentando adversários em combates fatais. Relatos indicam que ele venceu mais de 60 duelos, um número extraordinário, mesmo para a época. No entanto, sua genialidade não se limitava à destreza com a espada. Musashi desenvolveu um estilo próprio de combate, o Niten Ichiryu, que se destacava pelo uso simultâneo de duas espadas, explorando a eficiência, fluidez e adaptação no combate. Sua obra mais conhecida, O Livro dos Cinco Anéis, sintetiza essa visão estratégica, indo além de uma simples arte marcial. Ele descreve os princípios que podem ser aplicados não apenas no combate, mas também na tomada de decisões, na liderança e na superação de desafios. Seu pensamento enfatiza a adaptação constante, a observação do adversário e a busca por um estado de espírito livre de hesitação. Dokodo, que se traduz O Caminho da Solidão, é um conjunto de 21 princípios, escritos por Musashi nos seus últimos dias de vida. Diferente do Livro dos Cinco Anéis, que tem mais o foco na estratégia e é voltado ao combate, o Dokodo é uma reflexão mais pessoal e filosófica, quase como um testamento espiritual. Ele escreveu esses princípios para o seu discípulo mais próximo, Terao Maganojo, como um guia para viver de uma forma mais disciplinada, desapegada e alinhada com a verdadeira essência de ser um guerreiro. É impressionante como esses princípios de um Ronin de mais de 400 anos atrás conseguem refletir muito em uma forma quase que ideal para se poder viver no mundo moderno. Como por exemplo, os princípios do Dokodo giram em torno de 3 grandes eixos: o desapego material e emocional, onde Musashi enfatiza a ideia de não se prender aos bens, prazeres ou emoções efêmeras; autossuficiência e resiliência, onde ele defende onde o verdadeiro guerreiro não depende dos outros, deve ser forte tanto no corpo quanto na mente; harmonia com a natureza e o destino, ele sugere aceitar a impermanência da vida e agir com honra e propósito. No Dokodo, Musashi expressa essa independência com clareza, mostrando como a solidão para ele não era isolamento, mas um estado de autossuficiência e desapego. Muitas pessoas atualmente referem-se à solidão como um isolamento social e acabam se referindo a isso de uma forma como se fosse um ato saudável, mas no fundo é só uma desculpa egoísta para poder se exibir, chamar atenção, ou a grosso modo, jogar na cara de outra pessoa só para conseguir uma aprovação temporária. Quando li o Dokodo e o Livro dos Cinco Anéis, reparei como a solidão pode ser interpretada de uma forma saudável, pode servir como um avanço até para uma evolução pessoal sua. Esse tipo de solidão não é isolamento, essa solidão é aceitação, essa solidão é a aceitação com você mesmo. Aceite tudo do jeito que é. Musashi entendia que resistir ao que não se pode ser mudado é um desperdício de energia. No Japão feudal, um guerreiro não tinha controle sobre a política, o destino ou a guerra. Ele podia apenas se preparar para o que viesse. Traduzindo, seria uma forma de se focar naquilo que você tem controle. A nossa realidade está em constante mudança. Avanços tecnológicos, oscilações na economia ou até o comportamento das pessoas ao seu redor. Gastar energia com essas coisas é improdutivo. O que a gente pode fazer, no entanto, é direcionar o nosso foco para aquilo que temos controle, nossas habilidades, nossas reações e nossas decisões. Utilizando um exemplo prático, o mercado de trabalho pode ser muito competitivo, mas reclamar disso não muda a situação. O que muda é investir no próprio desenvolvimento, aprender habilidades novas e se adaptar. De certa forma, críticas sempre existirão, mas podemos escolher como reagir a elas, aprendendo e ajustando o nosso caminho, em vez de nos abatermos por algo que não podemos evitar. Não tenha desejos para o prazer. Musashi não rejeitava o prazer por completo, mas alertava contra o apego excessivo a ele. Ele entendia que desejo constante, por conforto e diversão, pode enfraquecer a disciplina e tirar o foco do que realmente importa. No contexto da sua época, isso significava evitar os luxos e distrações que poderiam tornar um guerreiro completamente vulnerável. Ele viveu de uma forma nômade, buscando apenas o necessário para poder continuar treinando e evoluindo. Vivemos em uma era onde o prazer é acessível a qualquer momento. Comida rápida, rede social, entretenimento sob demanda, tudo está sob o alcance de um clique. E o problema não é o prazer em si, mas como ele se torna a sua prioridade. Nos afastamos de objetivos mais importantes. Quando buscamos constantemente o caminho mais fácil, perdemos a resiliência.
o foco, a capacidade de enfrentar desafios. Essa ideia se conecta diretamente no conceito de disciplina sobre motivação. Motivação é passageira. Um dia estamos animados, no outro não. Mas a disciplina é um hábito de fazer aquilo que tem que ser feito, independente da vontade momentânea. É o que define quem consegue alcançar os grandes feitos. Foque que você pode controlar. Você não controla o fato da distração existir, mas você pode decidir aonde colocar seu foco. A chave é equilibrar entre o prazer e a produtividade, sem deixar que o conforto momentâneo impeça o seu crescimento. Não dependa de sentimento parcial. O perigo de ser refém das emoções. Musashi, como guerreiro, entendia que o instante de hesitação ou reação impulsiva no calor do momento poderia significar a morte. No campo de batalha, aqueles que agiam movidos pelo medo, pela raiva ou pelo orgulho acabavam cometendo erros que poderiam ser fatais depois. Para ele, a mente de um guerreiro deve ser como um lago tranquilo, capaz de refletir tudo ao redor com clareza, sem ser perturbado pelas ondas de emoção. No contexto moderno, esse princípio se traduz da seguinte forma: na importância de não permitir que as emoções momentâneas ditem suas ações. Embora as emoções sejam parte essencial da experiência humana, depender delas para tomar as decisões nos torna vulneráveis e muitas vezes leva a escolhas impulsivas e destrutivas. Somos constantemente bombardeados com estímulos que ativam nossas emoções. As redes sociais, por exemplo, são projetadas para provocar reações instantâneas. Um comentário agressivo que nos faz sentir raiva, post bem produzido para nos levar a gastar dinheiro sem pensar, uma enxurrada de notícia negativa para nos deixar ansiosos, paralisados. Se não tivermos consciência disso, nós nos tornamos presas fáceis para esses gatilhos emocionais. Não tenha intenção de possuir bens ou feudos na velhice. O desapego como forma de liberdade. Miyamoto Musashi nunca buscou a posse de terras, riquezas ou títulos de prestígio. Ao contrário de muitos samurais que aspiravam a uma posição confortável no final da vida, ele manteve-se nômade, independente e desapegado. Sua riqueza não estava no ouro, mas na sabedoria adquirida através da experiência. Para ele, a verdadeira fortaleza de um guerreiro não estava no que ele possuía, mas no que ele era capaz de fazer. Esse princípio reflete uma filosofia profunda, a de que o apego excessivo aos bens materiais pode se tornar uma prisão. Quem se torna escravo do que possui acaba gastando mais tempo protegendo suas posses do que vivendo de fato. Musashi entendeu que a busca incessante por segurança e acúmulo pode ser uma ilusão que nos distrai do que realmente importa. Hoje, a ideia do sucesso muitas vezes está ligada ao que você possui. Casa, carro, roupa de marca, bem de luxo. Muitos acreditam que as posses que têm representam que a vida está bem sucedida ou não. No entanto, essa mentalidade pode se transformar em uma armadilha. Musashi não dizia para desprezar totalmente os bens materiais, mas sim para não fazer deles o objetivo principal da vida. No final da vida, a riqueza e status podem ser perdidos, mas o que realmente importa são as habilidades, o conhecimento e as experiências adquiridas com o tempo. Respeite os deuses e Budas, mas não conte com a ajuda deles. Esse princípio particularmente é o que eu acho um dos mais importantes aqui. Musashi viveu em um período onde a fé era profundamente enraizada na sociedade. Samurais seguiam os rituais religiosos, guerreiros rezavam antes das batalhas, e muitas pessoas acreditavam que sua sorte estava na mão dos deuses. No entanto, apesar de respeitar as tradições, Musashi rejeitava a ideia de depender de forças externas. Para ele, confiar no próprio esforço e nas próprias decisões era o único caminho verdadeiro. Ele sabia que no caminho da batalha não haveria intervenção divina ou qualquer outra coisa para protegê-lo ou guiá-lo. Apenas a sua habilidade, estratégia e preparação. Se um samurai entrasse em campo de batalha, confiando que os deuses iriam salvá-lo, ele estaria fadado à morte. O guerreiro que entendia que a sobrevivência dependia da sua própria disciplina e do seu treinamento, teria muita mais chance de vencer. No mundo atual, essa mentalidade ainda se aplica de forma clara. Muitas pessoas passam a vida esperando que algo externo resolva seus problemas. Não estamos falando de religião especificamente, mas como, por exemplo, esperam que o governo mude a economia antes que eles tomem uma iniciativa da própria vida financeira. Esperam que um milagre para que um sonho aconteça, trabalhar para que ele realize. Culpam o destino, a sorte ou a outra pessoa sobre as suas dificuldades, em vez de assumir o controle e a responsabilidade. Esse tipo de pensamento coloca a pessoa em um estado de passividade. Quando você acredita que o sucesso depende de fatores externos, você se torna refém do acaso, deixando de agir ativamente para mudar sua realidade. Musashi nos ensina que devemos assumir a responsabilidade por nossa trajetória. O mundo pode ser incerto, a vida pode ser injusta, mas você ainda pode agir dentro daquilo que está no seu alcance.
ações. De novo, agir naquilo que você tem controle. Os princípios do Dokodo não são apenas regras para um guerreiro, são lições atemporais de disciplina, resiliência e independência. Eu recomendo profundamente que você procure sobre o resto do Dokodo. Eu falei só um pouquinho, a pontinha dele. Ainda tem muitos princípios interessantes que, se você parar para sentar, analisar, refletir, vai ajudar muito na sua autoevolução.